Capítulo 120, Voz passiva em inglês. A voz passiva em inglês é um tópico importante a ser dominado para se tornar fluente na língua. Em muitos casos, a voz passiva é usada para enfatizar a ação que está sendo feita, em vez de quem está fazendo a ação. Isso pode ser útil em várias situações, desde a escrita acadêmica até a conversa cotidiana. Em primeiro lugar, é importante entender a diferença entre voz ativa e passiva. Na voz ativa, o sujeito da frase realiza a ação. Por exemplo, John comeu a maçã apóstrofo. John é o sujeito que executa a ação de comer. No entanto, na voz passiva, o sujeito é o objeto da ação. Por exemplo, apóstrofo a maçã foi comida por John. Aqui, a maçã é o sujeito que recebe a ação de ser comida. Para formar a voz passiva em inglês, usamos o verbo to be seguido pelo particípio passado do verbo principal. O particípio passado é a forma do verbo que geralmente termina em apóstrofo ed, embora haja muitas exceções a esta regra. Por exemplo, write se torna written e se torna seen. Existem diferentes formas de to be para diferentes tempos verbais, e a forma que você usa depende do tempo verbal da frase original em voz ativa. Por exemplo, se a frase original estiver no presente simples, John come a maçã apóstrofo, usamos a forma presente simples de to be, is, para formar a voz passiva, the apple is eaten by John. Da mesma forma, se a frase original estiver no passado simples, John comeu a maçã apóstrofo, usamos a forma passada simples de to be, was, para formar a voz passiva, the apple was eaten by John. Além disso, se a frase original estiver no presente perfeito, John has eaten the apple, usamos a forma presente perfeito de to be, has been, para formar a voz passiva, the apple has been eaten by John. É importante notar que nem todas as frases podem ser transformadas em voz passiva. Em geral, apenas frases que têm um objeto direto na voz ativa podem ser transformadas em voz passiva. Por exemplo, a frase John sleeps não pode ser transformada em voz passiva porque não há objeto direto que possa se tornar o sujeito da frase passiva. Além disso, em alguns casos, podemos omitir o agente, a pessoa ou coisa que realiza a ação, na voz passiva se ele for desconhecido ou irrelevante. Por exemplo, podemos dizer the apple was eaten sem especificar quem comeu a maçã. Em conclusão, a voz passiva é uma ferramenta útil para enfatizar a ação em vez do agente, e para formá-la, usamos o verbo to be seguido pelo particípio passado do verbo principal. Embora possa ser um pouco complicado no início, com prática e paciência, você certamente dominará a voz passiva em inglês.